Continuamos nossa jornada através dos livros bíblicos, seguindo a ordem que na própria Bíblia nós temos. Começamos com o Antigo Testamento, agora estamos no Novo Testamento. Vimos no Novo Testamento a parte dos Evangelhos e a parte de Atos. A terceira parte do Novo Testamento, a chamada literatura apostólica, são as cartas de Paulo, ou como também esse conjunto de livros é chamado, o Corpus Paulino, que é aquela série de epístolas escritas pelo apóstolo Paulo para igrejas e também para pessoas. Não é? O epistolário paulino é dividido nessas duas ênfases. Paulo escreve para uma grande parte de igrejas que ele mesmo organizou. Paulo era um missionário. O livro de Atos, que nós já vimos aqui, ele conta muito isso. Paulo era um missionário, Paulo evangelizava, Paulo organizava igrejas, e essas igrejas que foram organizadas por Paulo também foram foram público-alvo das suas cartas, das suas epístolas. Então, do livro de Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo a Romanos, até o livro de Filemon, que é a última carta de Paulo que se encontra no cânon do Novo Testamento, o que nós temos é o apóstolo Paulo seguindo uma estrutura muito comum e muito usada por ele. Uma primeira parte de noções doutrinárias ou teológicas, em que Paulo expõe a sua teologia, disserta sobre as principais doutrinas cristãs. Então é uma parte bem teórica. A segunda parte dessas cartas costuma ser uma parte mais ética, mais voltada para a ação, para a conduta, para o comportamento. Então, perceba que Paulo primeiro lança os fundamentos, coloca as bases do pensamento cristão para depois fazer uma aplicação direta daquilo para a vida das pessoas. É isso que acontece, então, nas suas 13 epístolas. Como eu disse para vocês, a primeira parte dessas epístolas são as epístolas que foram enviadas para igrejas. A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. Para algumas dessas igrejas você tem duas cartas, como as cartas de Corinto, como as cartas de Tessalonicenses. E depois Paulo escreve também para companheiros seus que o ajudaram no seu trabalho missionário e que eram líderes das igrejas locais que eles haviam organizado, que são Timóteo e Tito. Né? São dois líderes da igreja antiga para quem Paulo escreve, orientando no trabalho que eles tinham que fazer, como deviam se portar e todos os princípios básicos de liderança cristã. Enfim, você tem a carta Filemon, que é uma carta bem curtinha, né? Não é nem dividida em capítulos, é só dividida em versículos, para tratar do envio de Onésimo, que era um escravo fugido, que fraudou seu senhor e que depois acabou se convertendo ao evangelho, foi evangelizado por Paulo e retorna para a casa do seu senhor Filemon, a quem Paulo escreve uma pequena carta, justamente pedindo a Filemon que o receba não mais como um escravo agora, mas também como um irmão em Cristo. Então essas são as cartas do apóstolo Paulo. Cada uma delas uma riqueza em termos doutrinários e em termos éticos. Por isso eu recomendo que você, a partir dessa vista mais panorâmica, que você se dedique a ler e estudar essas cartas do apóstolo Paulo.